Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre violência doméstica e com a proximidade do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, se faz ainda mais necessário que a gente debata esse assunto já tão presente, infelizmente, na nossa sociedade. Eu tenho alguns dados alarmantes aqui. O número de medidas protetivas de 2022 para 2023 teve um aumento superior a 50% no pedido de medidas protetivas. Para falar sobre esse assunto, tenho dois convidados. Jane Petrizo, psicóloga do CRAVE, que está conosco presencialmente em nossos estúdios, e de forma remota nos acompanha o Dr. Leonardo Marcondes Madureira, advogado especialista em direito de família. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Mariane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a doutora Jane, esclarecendo as dúvidas hoje da audiência da Alesp. Jane? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia, Mariana. Vamos lá, Leonardo, começa falando pra gente, quando a gente fala sobre violência doméstica, a violência não precisa necessariamente ser só física, existem diferentes tipos. Explica elas pra gente. Exatamente. Inclusive, na Lei Maria da Penha, Mariana, a gente tem a previsibilidade de todas essas situações de violência. Então, a gente vai ter a violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, a gente tem também violência processual. Todas essas situações aí, elas vão... a violência, todas as formas, assim como a física, ela machuca. Então, se você recebeu uma ofensa, se você foi ignorada, se você foi exposta a uma situação vexatória, essa é uma possibilidade de violência psicológica restrita aos seus bens, né, restrita de acesso aos bens, muitas vezes numa relação, mesmo não só uma relação afetiva, mas como também uma relação familiar, pode acontecer uma situação de violência patrimonial, como a gente teve o episódio recente aí da atriz Larissa Manoela, que foi vítima de violência patrimonial por parte da família. Então, todas essas situações aí, elas podem utilizar da Lei Maria da Penha, tanto para pedir uma medida protetiva, quanto também para a condenação do agressor em uma situação de violência, e o tipo penal vai ser conforme qual foi o ato praticado. Então, as pessoas têm que ter muita atenção que não é só o bater que gera essa consequência, e não é só ele também que vai gerar a possibilidade de responsabilização e afastamento do agressor, mas todas essas outras possibilidades aí que eu falei também. E mesmo dentro de um processo judicial, quando está discutindo, às vezes, uma partilha depois da separação, está discutindo a pensão dos filhos, está discutindo a guarda dos filhos, também existem limites para a atuação do advogado e o que ele pode colocar ali dentro do processo. Então, se ele extrapola esses limites, também pode acontecer uma situação ali de violência processual, ou mesmo até mesmo o requerido, o requerente, né? Se o ex-companheiro, essa pessoa que comete a agressão, independente do polo que ela esteja, às vezes ela pode utilizar a audiência como um palco para te ofender, né, trazendo mentiras e excedendo ali o que a gente tem como limite dentro de uma atuação processual, do que pode ser cabível num processo, que nada mais é do que um meio de resolução de um conflito, de uma divergência, onde um terceiro, o juiz, vai tomar uma decisão aplicando a legislação brasileira. Então, se você passa por algum tipo dessas situações, você já tem pretexto, sim, e possibilidade de fazer essa denúncia e responsabilizar o agressor. Jane, agora explica pra gente um pouco mais sobre o CRAVE. Ele existe desde 1998 para combater e para prestar quais serviços? Então, ele foi criado em cumprimento ao artigo 245 da Constituição Federal, né? Para atendimento a vítimas de crime contra a vida, homicídio, feminicídio e latrocínio. O CRAVE atende tanto o crime tentado como consumado. No caso do crime tentado, quando a vítima sobrevive, a gente atende a vítima direta. Quando o crime é consumado, a gente atende a vítima indireta, que são familiares, amigos, enfim, pessoas que de alguma forma ficaram impactadas com aquela tragédia. O que a gente observa? De 2015, 2016 para cá, os cartórios da custódia começaram a mandar casos de violência doméstica. Porque se percebeu que alguns casos, felizmente não todos, mas alguns casos de violência doméstica acabavam virando feminicídio, ou pelo menos tentativa de feminicídio, né? Então, eles encaminham para a gente, até que em 2017 foi firmado um acordo oficial, um termo de acordo entre a Secretaria de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, agora sim, agora é oficial, os cartórios de custódia mandam esses casos de violência doméstica para o CRAVE, que no caso sou eu que recebo, né?
A minha função é receber a sentença, entro em contato com a vítima, informo o resultado da audiência, informo as medidas protetivas que ela tem direito, informo o número do processo e aonde ela deve se dirigir, porque esse processo não fica no Fórum da Barra Funda, ele vai para o Fórum da região onde ocorreu a violência. São Paulo tem um fórum na Zona Norte, um na Zona Oeste, 2 na Zona Sul e 3 na Zona Leste. Então, dependendo do endereço de onde se deu a violência, a vítima tem que se dirigir para lá, até mais ou menos uma semana depois da audiência ali, e ela se apresenta como vítima, leva o número de processo, ela pega uma senha para ela. Esta senha é para ela acompanhar o processo pela internet. Aí ela vai acompanhando o andamento do processo. O que a gente percebe é assim, não sei se o doutor vai concordar comigo, o feminicídio é a ponta do iceberg. Não em todos os casos, claro, isso não é regra geral, mas muitas vezes o feminicídio é a ponta, ou a tentativa, né? É a ponta do iceberg. A gente vai olhar por trás, tem muito violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, né? É uma série de coisas que vai acumulando e aí realmente, se não se tomar uma atitude, ou se a mulher, né, não buscar ajuda, pode culminar no feminicídio mesmo. Olha, para você ter uma ideia, de 2017 para cá, eu atendi na violência doméstica 5.200 casos. Só o ano passado, 1.000 casos de violência doméstica. E aí, assim, gente, quando claro, se a vítima fica internada, foi muito machucada, se percebe que foi uma violência muito forte, que ela precisou ficar internada, quase morreu, aí configura como tentativa de feminicídio. Aí o caso é nosso. Aí eu encaminho para a nossa triagem. Nós temos um setor de triagem, contatua com a vítima, pega todas as informações que necessita, oferece o serviço, em a vítima aceitando, nós fazemos um acolhimento, é uma assistente social que faz, a triagem é uma assistente social, o acolhimento é outra assistente social, 1, 2 sessões, e em havendo interesse, nós temos o atendimento psicológico também. O que eu acho legal lá no Fórum da Barra Funda, o pessoal tem uma parceria com a Defensoria Pública e com a Promotoria. E a gente percebe assim que algumas vítimas, mesmo nos casos de feminicídio, homicídio, elas tudo bem, elas querem um apoio psicológico, mas elas querem também a orientação jurídica. Tem muita vítima que busca o CRAV, e até aproveitando a fala do doutor, né? Atrás de orientação jurídica. Então a gente tem o pessoal da Defensoria uma vez por semana, que aliás é hoje. Eles dão plantão lá, né? Tem sempre um advogado lá para dar plantão presencial. E durante a semana, enfim, eles atendem tanto presencialmente como online. Nós também, né? A gente tem uma flexibilidade para facilitar para a vítima dela ser atendida presencialmente ou online. A gente pede, né, que pelo menos uma vez no início a vítima vá presencialmente, até para a gente conhecer, conversar bem, mas se houver necessidade a gente pode atender online também, né? Então o serviço do CRAV é esse, é com vítimas de crimes contra a vida. Felizmente, nós temos essa parceria com a Defensoria e com o MP, então, quando há necessidade, a gente encaminha, né, se socorre das orientações deles. E temos também estagiários da PUC, da Unifesp, que nos auxiliam também no atendimento dessas vítimas. No meu caso, como não é recorte do CRAV, a violência doméstica, eu só encaminho para o CRAV se houve mesmo uma violência muito grande, né, ou poderia causar uma tentativa de feminicídio ou chegar a consumar. Os outros casos eu encaminho para a rede. São Paulo tem uma rede muito vasta, separada por Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Tem os CRMs, que são Centro de Referência da Mulher, e tem o CDCM, Centro de Defesa e Cidadania da Mulher. E aí eles oferecem orientação social, psicológica, jurídica também. Tá? Tem a Casa da Mulher Brasileira, algumas mulheres são acolhidas lá, né? Então, a gente está com uma parceria boa com esse pessoal, até com a própria segurança pública, né? A gente tem contato com as delegacias da mulher, direto, né? Então, mas o atendimento específico do CRAV é vítima de crime contra a vida, ou tentado ou consumado. O que está fora disso, eu recebo e eu distribuo para a rede socioassistencial. Agora, doutor, essa fala da Jane nos atenta para a importância da denúncia, realmente, né? A gente sabe que muitas mulheres não conseguem chegar nesse passo, seja porque são dependentes, muitas vezes emocional ou financeiramente, desse parceiro, como o senhor citou nos bastidores, até por medo de perder realmente a guarda dos filhos, por exemplo, por não ter condições, mas, enfim, por um fato ou outro, acabam não denunciando, né?
Exatamente, Mariana. Eu quero chamar a atenção aí para 2 pontos. O primeiro deles é que quando você está imersa numa situação de violência, você não consegue, às vezes, enxergar qual é a complexidade daquilo, e uma técnica utilizada pelo agressor é te isolar da sua rede de apoio. Então, você não consegue mais, você se afastou dos seus amigos, você se afastou do seu trabalho, você se afastou da sua família, e a sensação que a pessoa tem é de estar sozinha e de estar presa dentro daquela armadilha que aquele agressor criou. Então, procurar ajuda nesse momento, procurar profissionais específicos de cada área, profissionais da psicologia, profissionais da área do direito, para poder te auxiliar, oferecer a denúncia, para poder te auxiliar a se reestruturar e se preparar para esse novo momento que vem, é de extrema importância. Por quê? Você vai descobrir que você consegue viver sem aquela pessoa, você vai descobrir que você pode pedir alimentos compensatórios porque se dedicou àquele relacionamento, então você não vai ter esse problema financeiro que você acredita que vai ter. Você passa a saber que pode ter direito a uma partilha de bens. Se você tiver filhos, você passa a saber que você tem direito à guarda unilateral dos seus filhos, porque foi feita uma alteração no Código Civil no dia 30 de outubro do ano passado, com a Lei 14.713 de 2023, que determinou que a partir de agora, mulheres que são vítimas, mães que são vítimas de situações de violência, podem requerer a guarda unilateral e o juiz deverá conceder obrigatoriamente essa guarda em favor da mãe. Isso para poder afastar o agressor e evitar que a mãe seja forçada a ter de tomar decisões em conjunto com esse agressor. Porque, lembrando, guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões sobre a criação do filho, onde ele vai estudar quais são os valores que vão ser introduzidos na vida dele, qual vai ser o médico que ele vai frequentar, quais serão os círculos sociais que ele vai participar e outras questões que envolvem o desenvolvimento dele. Então, afastando essa pessoa desse tipo de decisão, evita que você tenha de se desgastar ainda mais conversando com o agressor. Sobre a importância da denúncia, a doutora foi perfeita, extremamente pontual nisso. Porque quando você não faz a denúncia, normalmente, até para um relacionamento, ninguém começa se relacionando com uma pessoa abusiva, né? No início, todo mundo acha que está se relacionando com a melhor pessoa do mundo, a pessoa que você quer construir uma família, que você quer criar um projeto de vida junto com ela. Só que depois essa pessoa vai se revelando. E da mesma forma como ela não se revelou no início do relacionamento, a agressão ela é uma escada. Então começa com pequenas ofensas, uma brincadeira de mau gosto, depois começa com um abuso psicológico, com uma manipulação, evolui para uma agressão física, até por fim poder chegar a um infeliz episódio de feminicídio. Então quando você quebra esse ciclo e o mais cedo possível, quanto antes, melhor, você evita que você venha a sofrer aí consequências cada vez mais graves em função da atuação desse agressor. Então, muito cuidado. Quando for romper esse ciclo, procure ajuda e rompa por completo. Não deixe que ele utilize pontas, inclusive aí um elo muito forte, que é um filho, né? Se vocês tiverem um filho, para que ele continue abusando de você. Então, romper tudo isso, procurar esses profissionais é o que vai fazer toda a diferença no seu bem-estar físico e emocional. Jane, qual a maior dificuldade dessas mulheres que você percebe em denunciar? Olha, eu me atrevi a classificar a mulherada em três tipos, né? Tem aquela mulher que acha que faz parte do casamento, que isso é assim mesmo, ela cresceu num clima de violência, então é função dela aturar, né? Só vai para uma atitude maior quando há uma agressão mais violenta, ela precisa ser encaminhada ao hospital, essas coisas. Tem aquela mulher que depende, como disse o doutor, depende financeiramente do marido. E tem o terceiro grupo que eu acho o pior de todos, eu acho o mais triste, é a mulher que até reconhece que o cara se excedeu, mas a culpa é dela. Ela provocou, ela causou, é uma ausência de autoestima, gente, total. A gente procura encaminhar, quando a gente encaminha para a rede, é justamente também por conta do atendimento psicológico, né? A mulher, ela não tem muita noção assim, ela se responsabiliza. Tanto é que, olha, vítimas que eu ligo, né? Elas querem retirar a queixa. Não, queixa não dá para retirar. Já foi feito o BO, já teve a custódia, queixa não dá. Ah, mas então eu quero retirar a medida protetiva, porque eu tenho filhos, ele tem que ver os filhos. A gente até orienta, dá para tirar a medida protetiva, sim, né? Mas assim, a gente deixa bem claro que o fato dela retirar a medida protetiva não vai interferir no julgamento do cara depois. Não é porque ela retira a medida protetiva que
ele tem a chance de ser liberado no julgamento, né? Então, isso a gente deixa bem claro. Mas eu percebo assim, falta muita orientação. Esse terceiro grupo de mulheres me preocupa, entendeu? Porque elas assumem para si a responsabilidade da violência. E não é por aí, né? Doutora, aí dentro disso, o senhor comentou, fez um comentário muito importante na sua fala, que os casos de agressão são escalonados, né? Dificilmente eles começam já com uma agressão física, digamos assim, né? Então, nisso eu te pergunto, existe um perfil de agressor, ou seja, tem como alertar essas mulheres para ela perceber desde o começo, né, Jane, opa, tem alguma coisa aqui que está errado? Alguns pequenos sinais que esse agressor pode dar? Existe sim, e eu quero falar até desse terceiro perfil que a doutora Jane trouxe. Na verdade, existem vários perfis, mas o mais perigoso é o que leva a mulher a ter esse sentimento. Por quê? Porque esse aí é o perfil narcisista. Além dele cercar essa rede de apoio da mulher, ele acaba fazendo com que a pessoa se sinta culpada pelos atos dele. Então, ele cria uma narrativa própria e fala assim, você está vendo tudo isso que está acontecendo, é culpa sua. Se eu cometi esse tipo de agressão, se eu estou te corrigindo, se eu estou te afastando dessa pessoa, é sua culpa. E aí ele sempre tenta dissimular essa narrativa tanto para ele quanto para a pessoa, para fazer com que a pessoa, na verdade, veja ele como uma vítima e ela como a culpada. E você não tem noção quanto isso acontece, e muitas vezes isso é enraizado até mesmo por costumes da própria família das pessoas, porque o que acontece? Hoje a gente vive numa sociedade completamente diferente do que a sociedade de 50 anos atrás, do que a sociedade até mesmo de 30, 40 anos atrás. E muitas vezes são situações diferentes, vividas por pessoas diferentes, porém, em função da relação de parentesco, existe uma forte influência da posição, e muitas vezes vem da mãe, vem de uma tia, vem da avó, em relação àquela situação vivida pela pessoa. E a pessoa acaba chegando em casa, não sendo incentivada a tomar uma medida contra aquela agressão, na verdade ela chega a ser desestimulada, eu vejo muito isso aqui no escritório, e não faz nada. Então ela continua sofrendo aquela agressão, e depois a agressão evolui, vai para um nível muito pior, e acontece um episódio infeliz de uma agressão física, ou então de um feminicídio, né? E depois quem mais sofreu aí foi a mulher, foram os filhos, a família, né? E é uma coisa que não dá para reverter. Então, o que eu percebo nesse perfil de agressor, nesse perfil narcisista? Se ele tenta te afastar da sua rede de apoio, se ele está cada vez falando assim, não, reduz seu horário de trabalho, né, deixa que eu tomo conta das coisas, afasta dessas pessoas, vamos ficar aqui só nós dois, hoje eu queria passar um tempo com você, você vai sair com suas amigas, muito cuidado. Por quê? Porque quando você está isolado é muito mais difícil tomar uma atitude, porque você vê aquela pessoa como seu porto seguro, como o seu único apoio, e aí você vai desgarrar do seu único apoio. Então é justamente essa sensação que ele quer te fazer sentir. E sempre quando uma pessoa tentar dissimular uma narrativa, por mais que você veja que ela está errada, mas ela tenta te convencer que na verdade a culpa dela ter agido daquela forma, ou daquilo que tem acontecido é sua, provavelmente você está lidando com esse terceiro tipo aí que a doutora falou, pontuou muito bem, que é o narcisista. E ele é o pior, porque você fica se sentindo culpada pelas atitudes que ele toma. E aí a gente tem que deixar claro também que esse perfil de agressor não tem a ver com classe social, né, Leonardo e Jane? Com certeza, com certeza. Nenhuma. Não tem mesmo. Do A ao Z. Jane, fala um pouco, você trouxe números, por exemplo, de que no último ano, né, ao longo de 2023, foram registrados, ao longo de muitos dos últimos anos, foram mais de 5 mil casos registrados, mas só em 2023 foram 1.000. Então, assim, quer dizer, é um crescimento exponencial realmente, né, de mulheres aí vítimas de violência. Por quê? A que você atribui isso? Tem relação com a pandemia? Tem outras relações? Você acha que, na verdade, o que havia era uma subnotificação antes e agora cada vez mais as mulheres têm coragem de procurar ajuda? Eu vou optar pela subnotificação, né? Porque na pandemia realmente aumentou, as pessoas ficaram mais tempo em casa, mais tempo confinadas, né? Mas passou e continua crescendo, né? Agora, a subnotificação ainda é muito... Qual é o cálculo que a gente faz lá? Bom, se mil, gente, é o caso que dá flagrante na delegacia que chega para audiência de custódia. Deve ter pelo menos o triplo disso que não chega,
que não chega aí, né? Então, assim, eu acredito que com todo esse movimento que a gente tem feito nos últimos anos, né, de conscientização da mulher, a tendência é aumentar. Pelo menos é o que a gente espera, que a subnotificação diminua, né, que os casos exclusos diminuam e que venha à tona mais casos desse, né. Agora, doutora, eu não sei se eu queria compartilhar uma coisa, não sei se ele tem conhecimento disso, uma coisa que eu particularmente tenho observado no meu trabalho lá. Tem aumentado muito, eu vou começar até a fazer uma estatística disso aí, tem aumentado muito a violência com animais. Por exemplo, o cara sabe que se agredir a mulher, ele é preso, né? Então ele agride o gatinho, o cachorrinho, o pets da casa, né? E aí, pega nela, né? Ele quer destruí-la, quer acabar com ela, então ele atinge o bichinho de estimação. Isso está começando a ficar frequente, viu? Eu estou observando que está começando a me preocupar. Sabe, a gente teve um caso semana passada, o cara bateu na namorada, na irmã da namorada, na vizinha da namorada, que foi apartar, e catou o cachorrinho da namorada e jogou pela janela do apartamento. Para quê? Claro, ele acabou com a menina, né? Se ele queria destruir, né? Então, eu estou, assim, um pouco preocupada, né? Talvez seja cedo ainda, mas está me chamando a atenção que a violência com pets, como forma de agressão da companheira, como forma de agredir a mulher, e sem não pegar uma prisão, né, está aumentando um pouco. Doutor, pode ser uma forma de agressão psicológica contra a vítima, isso que a Jane traz? Psicológica e material, né? Porque a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, a classificação dos animais, isso aqui eu estou falando para o direito, tá? Mas a classificação dos animais, que antes eram bens e agora são semoventes, mas mesmo assim eles são considerados um patrimônio da pessoa. Então, quando existe essa violência contra os animais, é uma forma de violência psicológica e também patrimonial. Assim como quando a pessoa chega e quebra a casa inteira, quebra algum objeto que a companheira gosta. Então, são situações, sim, aí, tanto de violência patrimonial quanto psicológica. E falando sobre a estatística, a subnotificação que a doutora falou, isso é muito claro, porque olha a seguinte observação. Tem uma pesquisa que pergunta assim: quantas mulheres sentem que já foram assediadas, que é uma forma de violência? Aí se coloca uma estatística de, algumas pesquisas falam de 6 em 10, outras de 7 em 10. 7 ou 6 em cada 10 mulheres já foram assediadas, que é uma forma de violência. Mas quando se faz a pergunta de quem de fato já sofreu a violência, aí o número cai para 3. Ou seja, é claro que existe ali pelo menos o dobro daquele número que não quer falar que sofreu a violência, ou mesmo por questões socioculturais, não enxerga aquilo como violência. Jane, você falou sobre um outro ponto muito importante, que inclusive vocês atendem, né, que são os familiares dessas vítimas, né? Sim. Por exemplo, vítimas de feminicídio. Sim. Né? Quando a mãe, então, morre, né, ou quando a filha ou a irmã, enfim, os parentes que ficam, imagino que procurem ajuda com vocês também. Qual é a extensão desse prejuízo psicológico para essa família? Olha, é enorme, né, porque quando a vítima sobrevive, ainda tem com que trabalhar em cima. Agora, quando... Tem até um documentário muito bom aí, chama Ela Não Volta, se vocês puderem ver. Quando você não tem mais aquela pessoa, porque isso aqui descamba para a família toda, filho, mãe, vizinho, né, todas as pessoas que tinham contato com aquela família. Nós temos casos de parentes, né, de vítimas de feminicídio que ficam lá no CRAV 1, 2 anos. Tem gente que está 5, né? Precisa do atendimento, né? É muito grande. E assim, o desdobramento disso, tanto a nível psicológico como material, é muito grande. As pessoas ficam doentes, as pessoas perdem bens, perdem o ânimo, muitas, né, perdem a vontade de viver em decorrência daquela perda. Então, assim, o prejuízo é emocional, chega até a ser material, é muito grande. E aí vai depender, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu que falo com as vítimas de violência doméstica, eu falo com a vítima para passar o número de processo, medida protetiva. Tem vítima que eu faço isso em 10 minutos. Tem vítima que eu fico 30, 40 minutos com ela no telefone, que ela quer falar, ela quer chorar, ela quer contar. Muitas vezes, gente, é o único ambiente, fora do ambiente policial e judiciário, que ela tem oportunidade de se colocar, entendeu?
E no acompanhamento de vítimas pós-feminicídio é a mesma coisa, né? Algumas vítimas reagem, né, com mais, não vou dizer rapidez, mas reagem mais prontamente, outras não. Outras ficam tremendamente fragilizadas e vai muito da forma como se perdeu, né? Eu não gosto de comparar perda de filho, gente, é perda de filho em qualquer circunstância, mas você até faz uma diferença da mãe que perdeu o filho, porque a filha tomou um tiro, e da outra que perdeu um filho porque ele foi espancado. Aí é uma morte lenta, é uma morte mais dolorosa, né, que a gente tem nesse caso lá também. Então, até a forma como a vítima vem a óbito vai pesar no tempo de acompanhamento. Não é regra isso, mas muitas vezes influencia no tempo de acompanhamento daquela vítima, porque é mais... Eu não vou dizer que tem coisa que é mais fácil elaborar, não. Perda de filho é perda de filho, nada é fácil de elaborar. Mas as circunstâncias em que esse filho partiu pesam, né, para quem está sendo acompanhado, para quem está buscando atendimento, para quem está à procura de um tratamento, de uma outra estabilidade. Doutor, e aí como fica esse suporte para quem fica, né, para a família, para os parentes próximos dessas vítimas de feminicídio? Perfeito, Mariana. Aí a gente vai ter, dentro dessa situação, 3 pontos importantíssimos que eles precisam ser trabalhados. Primeiro, o aspecto educativo, para se educar a população para evitar esse tipo de situação, sob perspectiva de igualdade de gênero, sob perspectiva de não haver mais esse comportamento sociocultural de agressão, literalmente educar as pessoas para evitar que o problema aconteça. Segundo, o aspecto punitivo, punir quem faz isso, punições severas para quem comete situações de violência doméstica, porque a punição também é uma forma de coibir que aquela situação aconteça. Em terceiro lugar, o caráter restaurativo é justamente, e agora as famílias que foram vítimas dessa situação, elas não só viram o agressor ser punido, porque isso é importante para as pessoas, como também elas receberam um apoio do Estado e dos profissionais elencados pelo Estado, para que eles possam ajudar ela, e quem tiver condições de contratar profissionais particulares também é interessante para reforçar, que ela possa superar aquele trauma sofrido. Hoje existem várias iniciativas, tá, de diversas instituições. O Brasil é um país que avança bastante nisso, apesar de ainda ter, no caráter educativo, ainda ter algumas falhas de educar a população e evitar esse tipo de situação, mas hoje já tem iniciativa do Ministério Público de colocar esses agressores frente a frente e com outras pessoas para que eles vejam qual foi o mal que eles causaram. A punição, ela também tem evoluído bastante, né, no sentido da defesa dos direitos das mulheres. Então eu vejo que a gente está indo por um caminho bom, mas ainda tem alguns pontos a serem trabalhados, principalmente na questão de educar a população para poder evitar esse tipo de situação. Diane? Concordo com ele, realmente, há necessidade de uma formação, né, de uma educação no geral, né, tanto para as mulheres de não se submeterem a determinados tratamentos, né, doutor, como dos homens de não cometerem determinados comportamentos. Eu acho que, gente, caráter a gente forma no berço, é família, sabe, é estrutura de personalidade, né? Então, eu sinto também, eu concordo com o doutor, a necessidade de uma educação, de um preparo maior para a gente tentar amenizar essa questão da violência. E aí tem uma pergunta para a Jane e para o doutor também. Isso começaria na base, por exemplo? Começaria com alunos desde o ensino médio, o ensino fundamental, com noções básicas aí de realmente de cidadania, de respeitar diferentes tipos de gêneros? Qual seria a sugestão? Olha, eu acho que sim, mas poderia começar até antes, né, doutor? Até no berço, tá? Até com a família em casa. E da própria casa, exatamente. Eu vejo que isso tem avançado muito, sabe? Principalmente nas novas gerações, cada vez mais tem se tido uma visão do papel do homem e da mulher de uma forma muito diferente do que se tinha no passado. Então eu vejo que a gente vem avançando, mas também é importante reforçar essa situação desde o ensino básico, né, mostrando que o respeito e a possibilidade de convivência, o dever de convivência, ele deve existir entre as pessoas, independente da idade.
né? Então, como sociedade, só dá para ir para frente se todo mundo tiver oportunidade e direito de poder conviver, opinar e participar da construção social. Então, é isso que eu vejo que precisa ser trabalhado de uma forma mais incisiva e também mostrar, eu vejo que, claro, isso aí depois vem de uma certa maturidade das pessoas, mas mostrar qual foi o mal, né, que aquilo causa na sociedade e também as consequências que quem faz aquilo pode ter. Então, eu vejo que assim a gente vai conseguir evitar bastante e trabalhar os 3 pilares que eu falei, que é o educativo, o punitivo e o restaurativo. Jane, é possível mudar o comportamento, ou a mente, ou a visão de um agressor? Olha, quando não é o caso de uma estrutura de personalidade firme, que é o caso do psicopata, né? É possível sim. Agora, determinados comportamentos que estão arraigados na estrutura da personalidade, ele pode até mudar por um tempo, mas depois ele volta. A gente fala que caráter de personalidade dentro da psicopatia dentro da psicopatologia não altera, né? Mas é possível sim, infelizmente é uma minoria esse pessoal, então é possível sim com educação, com preparo, é possível sim. Eu acredito muito nisso, né? Se não acreditar, né, na mudança, aí fica difícil a gente continuar, né, vivendo nesse mundo, né? Eu acredito sim. Eu mesma tenho exemplos, já vi casos, né, em igrejas, em instituições, que a pessoa muda comportamento, né? Agora, aquilo que está arraigado, que é a estrutura de personalidade, difícil, né? Aí sim, aí é um pouco difícil. Como é que eu queria dar um exemplo aqui. Olha, eu não sei, doutor, a gente teve um caso lá, eu não vou sem citar nomes, né? O cara deu um couro na mulher, na filha, ninguém morreu, todo mundo sobreviveu, a criança ficou paraplégica, né? Eles estão presos, o pai, a mãe e o padrasto estão presos, o pai está com a guarda da criança e está sendo acompanhado pela gente lá. Caso do cara que picotou um poodle lá para mostrar para o filho, eu vou fazer isso aqui com a tua mãe, picotou um cachorrinho de 1 ano e meio. Esse tipo de perversidade, crueldade refinada, eu tenho, não sei o que o doutor acha, eu tenho um pé atrás, entendeu? Porque existe um gozo, vamos dizer assim, né, no sofrimento do outro. Existe uma satisfação muito grande em provocar o sofrimento no outro, né? Então, eu acredito que seja possível sim, mas eu acho que a gente tem que ver o tipo de agressão, o tipo de conduta que a pessoa teve para perpetrar essa agressão. Às vezes não é uma questão de momento, é estrutura de personalidade. A gente sabe que a violência, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, a violência, ela se retroalimenta. Via de regra, quem sofreu algum tipo de violência, não precisa ser doméstico, mas algum pode, né, praticar isso depois. Não, isso é passível de ser trabalhado. Mas algumas coisas alguns comportamentos eu acho que tem que ser muito bem observados, porque estão arraigados na personalidade da pessoa. Não pode passar por um tempo, mas não vai mudar. Bom, doutor, por favor, você quer concluir? 2 pontos importantes que eu queria trazer a respeito dessa situação primeiro, sobre quando existe essa situação das crianças, a gente já teve vários casos aqui assim, às vezes o pai arranca a cabeça do bichinho de pelúcia e fala que vai fazer aquilo com a mãe da criança, quebra brinquedos falando que vai ser aquilo que a criança vai sofrer se ela contar a respeito de determinada situação, e existe um remédio para isso sim, tá? O remédio é o pedido da extensão da medida protetiva, que na verdade seria uma cautelar, um afastamento da convivência do pai, onde o próprio juiz da vara criminal ele pode conceder, ou então se ele não tiver elementos suficientes para conceder, ele vai abrir um estudo psicossocial e vai remeter ao juiz da vara de família. Então é importantíssimo que no momento que você for oferecer denúncia, se você tiver notícia a respeito dessa situação, leve o seu filho até a polícia, porque a polícia tem psicólogos da polícia que ouvem a criança, vão ouvir a criança separado de você, para que não haja nenhum tipo de indução a um determinado depoimento, né? E aí o psicólogo ele vai saber fazer as perguntas certas, porque às vezes fazendo uma pergunta direta a criança não vai responder, para que possa constar aquilo nos autos e o juiz da vara criminal possa lapidar ou remeter ao juiz de família. O segundo ponto é sobre isso que a doutora falou,
sobre passar a violência para frente. E existe alguns estudos que falam que o ser humano, ele, apesar de toda a nossa inteligência, a gente aprende muito pela imitação ou então por fazer justamente o contrário daquilo que a gente aprendeu. Então, em situações de violência, é extremamente comum que as pessoas passem aqui para frente, né, e que façam aquilo com os filhos, e depois os filhos façam com os netos, e acaba virando um ciclo vicioso de violência. Então, por isso que é tão importante quebrar esse ciclo assertivamente, tendo aí algumas leis que afastam esses agressores das crianças, né? Tiram o poder desses agressores de tomar decisões e estarem influenciando essas pessoas para que no futuro elas não se tornem outros agressores também. Muito bem, doutor Jânio, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje discutindo violência da mulher, com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, fica de mais importante a gente falar sobre esse tema. E aí, Jane, como nós conversávamos no primeiro bloco, dando seguimento, eu gostaria que você comentasse sobre a importância das DDMs, das Delegacias da Mulher, principalmente no momento, como você relatou para a gente, onde tem aumentado e muito esse número de casos. Sim. Nossa, é de suma importância. Infelizmente, Delegacia da Mulher nunca é demais. Parece que cada vez precisa ter mais, né? O atendimento é muito bom, é um primeiro apoio que a mulher recebe e tem sido, até então, tem sido suficiente, mas meu receio é que se implantarem mais delegacias, mais casos vão aparecer, porque a gente sabe que tem muita subnotificação, né? Nós temos, o CRAV tem folders espalhados em delegacias da mulher, no IML, em postos de saúde, em hospitais. Então, às vezes, a vítima está passando por ali, até por um outro motivo, que não é esse da violência, e vê, né? E anota o e-mail, o contato. As delegacias da mulher contribuem muito com a gente. A gente tem uma troca, assim, boa. A doutora Jamile é a coordenadora geral das delegacias, é muito parceira nossa também. É muito bom. Se tiverem que implantar mais, quantas implantarem, quantas estarão lotadas de casos, infelizmente. Outra ação que tem aumentado, né, ou pelo menos tem sido criada, né, na intenção de coibir um pouco esses casos, tem sido as patrulhas Marias da Penha. Também. Eu não sei, eu vejo algumas vítimas me retornam, né, então elas dizem que vem a viatura passando. É que assim, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Eu não sei até que ponto eles dão conta de atender todo mundo, mas são eficientes, sim, à medida que são chamados, que o pessoal recorre, eles atendem prontamente também. E o que eu acho, né, não sei se é feliz ou infelizmente, o que tem de positivo é que o número de redes de atendimento à mulher também tem aumentado. Então, a gente vê, assim, uma solidariedade muito grande, sabe, com as mulheres vítimas de violência. Ponto principal, a mulher tem que procurar. Ela tem que gritar por socorro, gente, ela tem que pedir. Às vezes, ela até vai parar num lugar desse porque o vizinho denunciou, né? E quando a gente encaminha lá no CRAV, a gente encaminha, oferece os nossos serviços para os casos de crime contra a vida, mas assim, a vítima tem que aceitar, né? Ela tem que querer, né? Mas existe uma rede muito grande no município de São Paulo para atendimento. Não sei se está sendo suficiente, mas o Centro de Referência da Mulher, o Centro de Defesa e Cidadania da Mulher tem atendido, assim, inúmeras, todos que a gente encaminha para lá, eles têm atendido. Agora, você falou, por exemplo, da denúncia por parte dos vizinhos, né, ou de pessoas que moram próximas. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, um projeto de lei que saiu daqui, que obriga síndicos, administradores, vizinhos, enfim, a denunciarem esses casos de violência doméstica. Ou seja, isso se tornou lei. E temos uma outra também, que, como nós já comentamos, que saiu daqui do Parlamento também, que cria o programa da Polícia Militar Patrulha Maria da Penha, que também nós já conversamos. Ou seja, quão importantes são essas leis também, né? Como essa dos condomínios? São.
E são porque muitas vezes a mulher não faz, né? Ou não tem condição de fazer, né? E quem está em volta, quem está ouvindo, tem que... gente, é um dever. Isso é aquele velho ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, tem que meter a colher sim. Porque muitas vezes você pode estar salvando uma vida, sabe? Mas aí, nesse momento, tem muitas mulheres que quando essa polícia chega no local chamada por um vizinho, por um síndico, enfim, que essa mulher nega o caso e defende o companheiro. Isso ainda é corriqueiro? Não tanto como há uns anos atrás, mas ainda agora com mais raridade. Até porque essa mulher muitas vezes é ameaçada. Eu atendo vítima lá que o cara está preso e ela é ameaçada pela família do ex-companheiro, né? Então ela tem uma preocupação de tirar a queixa. Não tira a queixa registrada em DP não se retira, né? Mas eu quero tirar a medida protetiva, porque aí ele vira bom trabalhador, ele só fez isso por conta da bebida, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Sim, não duvido disso, né? Mas minimamente ele não tem muito equilíbrio, né? Porque para deixar uma vítima ir parar no hospital por conta de uma agressão, né? Olha só, nós temos de volta aqui o doutor Leonardo. Doutor, não sei se você conseguiu ouvir, eu e a Jane, nossa conversa no começo desse segundo bloco, a gente falava sobre a importância das patrulhas Maria da Penha, também sobre a importância das delegacias da mulher e principalmente sobre uma lei que saiu aqui do parlamento que obriga síndicos, administradores de condomínios a reportarem quando ouvirem ou souberem de alguma violência que alguma moradora sofra no condomínio. Você nos ouve, doutor? Ouço sim, perfeito, o microfone estava desativado. É muito importante você trazer esse ponto, porque um dos maiores motivadores de denúncias, na verdade, são vizinhos, né? Que percebem a situação de violência e acabam comunicando à polícia, só que é claro que também tem de haver ali uma vontade da vítima de relatar os fatos, porque vai precisar da materialidade, vai precisar que a vítima traga sua história, sua narrativa, e também produza provas para que aquele processo de violência doméstica vá para a frente. Agora, em relação às patrulhas e à violência da mulher, isso é de extrema importância, porque em qualquer tipo de situação, sabe a diferença que é entre ir numa delegacia normal e ir numa delegacia da mulher. Por exemplo, o que a gente faz com as nossas clientes? A gente instrui elas durante toda a oitiva. Até quando você está com um advogado, é totalmente diferente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já vi acontecer por diversas vezes. Em delegacias comuns, existe praticamente uma orientação de desestimular as mulheres a oferecerem a denúncia. E aí, muitas vezes, elas chegam lá e começam perguntas assim, mas de fato isso aconteceu mesmo? Você tem certeza? Foi assim? Né? Mas você vê isso como uma violência? Então, a pessoa que já está muitas vezes atordoada por toda aquela situação, que já está extremamente machucada, quando ouve esse tipo de indagação, ela fala, não sei, vou deixar para lá, e aí ela acaba sendo prejudicada e aquela violência acaba evoluindo. A doutora trouxe um ponto também muito interessante sobre a mudança de comportamento dos agressores, e mais uma vez eu penso no perfil narcisista, que o que eles fazem? Às vezes eles vão dando pequenas pitadas de gentileza, levem um jantar, faz uma viagem, dá uma coisa que a pessoa quer, como uma forma de manter a pessoa presa naquela armadilha da agressão e falar assim, não, na verdade eu sou uma pessoa boa, você que está enxergando errado, tá vendo? E a pessoa cria uma dificuldade ainda maior de quebrar esse ciclo, justamente por causa dessas pequenas doses de gentileza que o agressor vem cometendo. Então, quando a lei fez essa alteração de tornar a violência doméstica uma ação penal incondicionada, ou seja, não precisa da representação e não existe a possibilidade de se retirar a queixa, foi justamente buscando evitar que o agressor manipule a vítima e mantenha o ciclo de violência, porque feita a denúncia, aquilo vai seguir de qualquer forma, mas precisa sim que a vítima tenha uma vontade de oferecer a denúncia, e a gente entra na importância da patrulha da Maria da Penha, não só para fazer com que as medidas protetivas sejam cumpridas, mas para fazer com que a vítima sinta-se amparada pelo Estado, que ela sinta que existe ali de fato a proteção, que ela não está largada aos lobos e a qualquer momento aquele agressor
pode entrar na casa dela e cometer alguma atitude pior. Então ela sabe ali que o poder público está próximo e que ela está bem amparada, assim como na delegacia da mulher. Você vai ser recebida por uma mulher, o tratamento vai ser completamente diferente, é uma pessoa instruída e preparada para aquele tipo de situação. Então, você pode ter certeza que se na sua cidade, ou então na localidade que você vive, tiver uma delegacia especializada, não pense 2 vezes. Vá na delegacia especializada, porque o tratamento é totalmente diferente. Agora, você comentar, né? A doutora comentou aqui para a gente, por exemplo, sobre a capital, a realidade que é aqui na capital. Né, tem aumentado muito, ou é muito difícil essas rondas, né, da Maria da Penha, porque realmente a gente sabe que o território é muito grande, é muito extenso. Agora, infelizmente, a violência doméstica não é uma realidade só nas grandes metrópoles ou só nas grandes capitais ou nas regiões metropolitanas, mas principalmente no interior, né? Quando a gente vai para as zonas rurais, por exemplo, isso muitas vezes aumenta ainda mais, porque aí sim, voltando na questão do subnotificação, aí acontece a subnotificação. Porque muitas vezes essa mulher que mora num lugar mais ermo, num sítio, numa zona rural, às vezes não consegue nem se locomover até a cidade, até um centro onde tem uma delegacia para poder fazer essa denúncia, né, Gênio? Olha, são 9 unidades do CRAV no estado de São Paulo, né? A que atende violência doméstica, que tem esse termo de acordo, é o CRAV Central, aqui da Barra Funda, né? As outras não, as outras se limitam aos crimes contra a vida. Então tem Araçatuba, Baixada Santista, tem Santos e São Vicente, Barueri, Caieiras, Guarulhos, Pindamonhangaba, Suzano, mas elas se reportam mais os crimes contra a vida. Mas a gente sabe que até chegar aí, né, tem muita, como eu falei, a ponta do iceberg, né? Por baixo tem muita coisa, já vinha acontecendo antes. Eu comentei aqui com ela, doutor, que delegacia da mulher nunca é demais. Isso que ele falou da delegacia comum, eu já ouvi de vítimas, né, que vão registrar queixo numa delegacia normal e o pessoal, não é tudo isso, pensa bem, né? Quer dizer, não estou, por favor, não estou desmerecendo a delegacia normal, mas eles não têm aquela atenção, aquele olhar que tem o pessoal da delegacia da mulher, né? Então eu acho que no interior nós temos poucas. Né? Não é toda cidade que tem delegacia da mulher. Isso é muito importante, porque aí é uma forma de surgirem mais notificações, né? Então não tem. Quando chega, só chega lá na ponta do iceberg. Doutor? E um problema que acaba se agravando, não só por causa da ausência da delegacia da mulher, mas também por causa que a questão cultural no interior é mais forte, né? Então, às vezes, esse posicionamento das pessoas, ele acaba sendo de costumes mais antigos, né, de uma tolerância maior a esse tipo de situação, do que muitas vezes acontece nas capitais ou nas cidades maiores ou próximas à capital. Então, quando a gente soma essas duas situações, a gente chega ali a índices de subnotificação e, por consequência, também há um aumento no percentual de feminicídio por 100 mil habitantes muito maior do que a gente observa dentro da capital. Então, apesar de a gente verificar outros problemas em cidades mais populosas, é claro que no interior a gente, proporcionalmente, isso aí se agrava por causa dessas duas motivações. E, claro, o tamanho da coisa é extremamente importante. O que a gente está falando aqui é sobre o pacto para poder lidar com esse tipo de situação dentro de uma delegacia da mulher. Até por você ser recebida por outra mulher, você vai se sentir mais confortável para relatando aquela situação, em falar a respeito de detalhes, do que se tivesse muitas vezes ali um homem te atendendo. Então a gente tem que levar a questão humana em consideração também, que é extremamente importante. Até mesmo em um julgamento, né, por mais que seja extremamente competente, existe uma diferença de se colocar no lugar do outro. Às vezes, quando você está sendo uma juíza, está analisando aquele caso, em casos de família, isso eu vejo constantemente, a mulher ela não consegue enxergar sobre a perspectiva de ser mãe. Então, vamos dizer assim, se a gente está num julgamento discutindo uma questão de guarda, e isso que a lei trouxe, já era uma tendência da jurisprudência da guarda unilateral, mas existia, por não estar positivado, existia entendimentos diferentes, porque havia uma interpretação ali da situação conforme quem julgasse.
E a gente já percebia que quando a situação era julgada por uma mulher, por uma mãe, ela enxergava de uma forma diferente, porque ela sabia o que era estar no lugar de mãe. Então, é claro que vai existir essa questão humana, que gera uma certa subjetividade na aplicação da lei no momento que você oferece uma denúncia, no momento que você vai para um julgamento, para uma discussão no Poder Judiciário, sem dúvidas. Agora, é importante a gente reforçar sempre os canais para onde essas mulheres podem fazer a denúncia, né? Como vocês falaram, tem a Delegacia da Mulher, infelizmente não são todas as cidades que tem, mas tem a Delegacia Comum, a Delegacia do Bairro, onde essas mulheres podem se reportar também, e tem a Delegacia da Mulher 24 horas, a Delegacia da Mulher online, que é a delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br/SSP de cidadão/home. Tem outros números também, Jane? Outros canais? Não, esses aí são os principais, né? São os básicos. Tem os sinais, né? Tá, não é todo mundo que conhece, né? Mas às vezes passando na rua você pode, se alguém conhecer e interpretar. No estado de São Paulo também, sobre essa nova lei que foi aprovada. Jane, então explica um pouco para quem nos assiste, não são todas as mulheres nem que sabem fazer o sinal e também não são todas as pessoas que sabem reconhecer o sinal. Gente, isso está assim, correndo muito na internet, sinal indicativo de violência doméstica. Mão aqui, fecha aqui. Você está passando por um lugar, está com seu companheiro agressivo, passa por alguém, olha para alguém, se tiver, faz o sinal atrás da cabeça, por trás do corpo. Se a pessoa tiver, qualquer um que esteja antenado na internet conhece esse sinal. É um indicativo de que aquela pessoa que está fazendo esse sinal está sendo vítima de violência doméstica. Você está num restaurante, você faz esse sinal para alguém, alguém pode acionar. A polícia pode, entendeu? Doutor, essas medidas também são novas, claro, essa especificamente que a Jane citou, né, foi fruto de uma política estadual aqui de São Paulo. Mas ajuda, tudo ajuda, né, doutor? Tudo ajuda, e um ponto que eu quero trazer a nível de Brasil, nossa atuação a nível de Brasil, o Estado de São Paulo, ele tem duas questões que são avanços, tá? Que o nosso país deve seguir, assim como o Estado de Santa Catarina, a gente também observa esse movimento, que são o judiciário, ele já tem um entendimento mais favorável às mulheres, ele já não é mais favorável, não. Ele tem um entendimento que cumpre a Constituição, que é colocar todas as pessoas iguais diante da lei. Então, a gente já observa os julgados nesse sentido. E uma outra questão que o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro também tem é sobre essa delegacia virtual, que muitas vezes permite que a pessoa, sem sair de casa, porque, acreditem, tem vítimas que elas são cerceadas até do próprio direito de liberdade, de conseguir pegar um telefone ali e fazer uma denúncia. E outra coisa que eu sugiro extremamente importante é sempre ter uma pessoa que vai te ajudar a fazer essas conexões com os profissionais que estão te ajudando. Por quê? Porque, às vezes, se você está dentro do mesmo ambiente que o agressor, ele toma seu telefone, ele te monitora o tempo todo, essas pessoas que estão te auxiliando vão conseguir também acionar a polícia, acionar os meios legais para evitar que o pior aconteça com você. Então, essa é a importância de você não absorver e não enfrentar isso sozinho, porque senão você pode acabar não conseguindo nem punir o agressor, nem sair daquela situação de violência, nem sair de dentro daquela armadilha. Importante a gente falar também, né, Jane, doutor Leonardo, que não são, a gente costuma falar muito, né, por uma força de costume de hábito, o agressor, os agressores, mas esse agressor pode ser uma agressora também, pode ser uma companheira também, né, Jane, doutor Leonardo? Pode. Eu não sei se o doutor concorda comigo, no que eu atendo lá, 95% dos casos de violência doméstica, 95% são perpetrados por homens, mas a mulher também pratica, né? Não é mais raro, mais difícil, mas a mulher também pode ser autora de violência doméstica, sim. E ela se enquadra em tudo isso que a gente está falando da mesma forma perante a lei, né, doutor? Isso. Lembrando, só uma mulher pode se utilizar da Lei Maria da Penha para justificativa de violência doméstica. Agora, se o agressor vai ser uma mulher,
ou um homem, isso não faz diferença. E, mais uma vez, um ponto importante se ressaltar, não são só relacionamentos afetivos. Então, não vai ser só seu companheiro ou sua companheira. Você pode sofrer violência doméstica do seu pai, de sua mãe, do seu tio, do seu primo, tá? Não limita ao tipo de convivência. Qual é a sua relação com aquela pessoa? O que importa é que aquela violência ocorreu em um contexto doméstico, ou seja, era o lugar onde você menos esperava que aquilo fosse acontecer. No seu seio familiar, com a pessoa que você escolheu compartilhar a sua vida, o que faz que seja enquadrado nesse tipo de crime é a situação e o contexto no qual ele aconteceu e que a vítima seja uma mulher que estava inserida nesse contexto. Agora, independente do gênero do agressor, a violência doméstica pode acontecer. Isso é verdade. Maravilha. Olha, gostaria de agradecer demais aqui a presença hoje da Jane, que esteve conosco, do Dr. Leonardo, de forma remota. Foi um prazer. Obrigada. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar falando com essas duas mentes brilhantes aí. E precisando, me coloco à disposição aqui para falando com vocês. Nós agradecemos demais. Nós agradecemos mais uma vez a presença dos convidados e olha só, agradecemos também a você que nos acompanhou, seja pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente continua se vendo ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!